Vamos lá. Dar uma caminhadinha. Lendo o livro do Leadbeater, Salvo por um Espírito, e também conhecido como O Perfume do Egito. O primeiro conto, na verdade, é O Perfume do Egito. São histórias como aquelas histórias que a Blavatsky conta no livro A Doutrina Mística. E são histórias fascinantes, assim, porque envolve vida além da morte, espíritos que ficaram com alguma coisa pendente para ser resolvida. E esse livro do Leadbeater, o estilo de escrita dele é muito... prende o leitor. Ele realmente sabe como tornar a história viciante, né? Cativante. Muito interessante mesmo. Eu não vou fazer spoiler do livro, mas recomendo. Que de uma forma até contando uma história, faz a gente também se perguntar, né, sobre essas coisas que acontecem, que muitas vezes a gente escuta pessoas falando e ultimamente não se dá mais muita importância, mas que antigamente, quando as pessoas ainda escutavam, né, eram menos incrédulas, digamos assim. Talvez nem seja uma questão de ser menos incrédulas, mas que, como não tinha tanto barulho, tanto estímulo artificial, tinha tempo de escutar, né, de ver. É interessante observar que até ele, contando a história, ele diz: estava na minha poltrona de leitura, mas duas correntes de pensamento continuavam chegando até mim. Isso é uma nuance muito legal, assim, muito fina, elegante, né? De conseguir transmitir para o leitor o sentimento que ele estava lendo e de que forma certas correntes de pensamento, de que algo que tinha acontecido com ele antes, chegavam até ele, tirando ele da concentração. Quer dizer, isso é um olhar para as nossas potencialidades, para os nossos... nossa forma de enxergar o mundo, de interagir com o mundo, que às vezes a gente acaba simplesmente usando de forma atabalhoada, isso, sem nem sequer perceber quais são os sentidos
ou os seeds que a gente está usando, os canais de percepção que nós estamos usando, né? E quando a gente se dá esse minuto, essa capacidade, esse tempo de autoobservação tranquila, é interessante. A gente começa a se conhecer, né? Conhecer de que forma nos chegam os pensamentos, de que forma nos chegam as emoções. Olha que bonito aqui. Essa é uma das coisas que a leitura proporciona. Se a gente lê com um espírito tranquilo, claro. Porque até isso, de vez em quando a gente tem feito com pressa, né? Até ler a gente tem lido com pressa. E aí não consegue saborear a história como tem que ser. Não consegue entrar na história. Porque esse conto que eu estava falando assim, é como se você estivesse lá junto com ele, entrando na história, junto com o personagem, sentindo o que ele está sentindo, se maravilhando, se assustando, se admirando. É muito legal. Aliás, o Leadbeater tem diversos livros e ele tem essa capacidade de traduzir os ensinamentos esotéricos que a Blavatsky traduziu, muitas vezes de uma forma até caótica, né? Caótica no sentido de não, às vezes não ter tempo, talvez, para refinar a linguagem, né? É nu e cru, o que é ótimo também, porque esse nu e cru deixa espaço para intuição, né? Tu precisa da intuição para poder ler a Blavatsky. E os próprios mestres, nas cartas dos mestres, os Mahatmas, sempre falavam: a partir daí, busca na tua intuição. Talvez o motivo seja justamente essa questão de que se é tudo dado de forma muito pronta, a pessoa recebe de forma passiva e não de forma ativa, não utiliza a sua própria intuição, né? E aí a coisa em si real, ela não é através de palavras que a gente percebe, né? Ela é percebida de forma direta. E o Leadbeater, ele, de certa forma, ele explica bastante, né? Mas são duas formas de transmitir que se complementam, né? Porque, salvo algumas poucas pessoas que conseguem entrar direto na doutrina secreta e conseguir navegar por ali, a grande maioria das pessoas se beneficia muito com os livros do Leadbeater e Dani Bessan, porque é uma linguagem mais fácil, mas não no sentido fácil de simplório, é mais fácil
porque ela é mais explicada, mas de forma alguma simplória. Aliás, a gente percebe, inclusive, aqui no Brasil a gente tem bastante religiões, né, que tratam do espiritismo, seja as religiões africanas, seja o espiritismo em si mesmo, ou o espiritualismo, projeção astral, etc. A gente nota que todos os relatos dessas religiões, ou desses modos de interagir com esse mundo invisível, eles se alinham de forma perfeita com todos os ensinamentos do Leadbeater, né? Principalmente aí se tratando desse assunto específico, os ensinamentos relacionados ao plano astral, chakras e por aí vai. Então, é muito, para mim foi essencial e continua sendo, né? De vez em quando eu revisito o Leadbeater e a NB-Sun, quando as coisas ficam um pouco nebulosas, para retomar de forma mais direta, né? Direta, literal, esses assuntos de espiritualidade. As Curicaca ou Curucaca ali na frente. E eu quero também. Ah, não, né? Achei que era um quero pequenininho. Porque essa época os filhotinhos de quero estão. Mas não é, são umas pombinhas. Ah, estão de boa, tranquilo. Esse negócio de caminhar é muito bom. E aí, não vai vir junto? Vamos? Vem! E aí? E aí? Oh, que bonita, que bonita. Que linda. Que linda, que linda. Olha só, que bonito. Opa! Aí, ó. Aí tu fez coisinha, né? Aí tu fez coisinha. Mas tudo bem. No problem. Muito bonito essa época. As flores, primavera. Não dá pra ficar em casa, né? Porque
Em casa vai saturando nosso astral, nossa mente, né? A gente precisa dar uma respirada, uma renovada. Nessa época começa a ficar cheia a praia, todo mundo vindo. Let's go! Também essa época a praia fica cheinha de cachorro. Muitos querem morder. Vou fazer a curva aqui que eu não quero assustar as moças. Falando sozinho aqui. Só que eu não tô sozinho, tô com vocês. A arte de esvaziar a mente. Aquela cachorrinha ali, ela vem comigo sempre. No final da tarde ela não estava muito afim, vocês viram. Mas de manhã ela vem toda faceira. Há 3 dias comendo só ovo e nozes. Eu fiz uma viagem
Fui a São Paulo e basicamente me alimentei de iFood. Aí já fiquei meio estourado, né? Agora dando uma limpada. Agora fui convidado para uma janta hoje. Então vamos voltar à nossa programação normal. O que deu? Tá com medo? Não, não precisa. Não precisa ter medo. Ah, tu sabe, né? Os cachorros que levam as pessoas a passear, né? A primeira coisa que você tem que ensinar para um cachorro é não. Eu tenho uma Doberman, contratei um adestrador, mas na verdade ele não adestrou. Ele vinha, ele me ensinava o que eu tinha que fazer. E aí eu fazia por uma semana. Aí a primeira coisa que se ensina é o não. Você pega aqui a comida na mão e aí vai dar pro cachorro. Quando o cachorro vai pegar, você fecha e diz não. Cada vez que ele vem pegar, você faz não, não, não. E aí a hora que ele desistir, ficar só olhando, aí você fala ok, e aí entrega para ele. Aí você já está ensinando para ele o não e o ok. Isso aí é básico para educação de animais. O não e o ok. Sem isso ele manda no dono, não tem como. É claro, depois tem várias outras coisas, né? Ensinar a passear, ensinar a sentar, ficar. Coisa legal tem que é a base, que é dentro de casa, você define um lugar que é a base, né? Você fala base e ele fica lá, quietinho no cantinho dele, sem abusar, né? Claro que a base, o cachorro vai te enrolando com o tempo, né? Se você não é um ser sem coração, ele começa a te olhar, e aí dá uma peninha, aí tu deixa ele sair da base, subir no sofá. Mas, quando é necessário, funciona ainda o comando. A base vai para a base. É importante isso. Senão o próprio cachorro acaba ficando... as pessoas não gostam dele, né? Ele fica nervoso, fica atacando. Aí não é legal. Sem falar que isso ajuda na evolução dele, né? Porque está desenvolvendo a inteligência e vários outros potenciais que o animal tem capacidade de desenvolver. E não apenas deixar ele na anarquia e ao sabor dos impulsos, né? Já ensina controle para o cachorro, ele já tem essa capacidade, um certo nível de autocontrole. Isso é bom para ele. Qualquer ser descontrolado sofre, né? Quem é que gosta de ficar nervoso e descontrolado? Você quer ir para lá, Nanda? Tá, vamos. Very nice. Por que você quer vir pra cá, Nanda? Hã? Conte. Ei, Nandinha, o que você quer vir pra cá? O que você quer vir pra cá, Nanda? Hã? Tem um colorado aí. Só os camisas de time. Futebol é aquele negócio, né? Bom, eu não posso falar porque eu fico
Também fico só esperando os jogos do Lakers, né? Então, só muda o esporte. Ó, saiu um gol aí, ó. A Nanda me convidou para vir e agora ficou para trás. Não, mas tá vindo. Tá vindo. Tá vindo, né, Nanda? Tá vindo. É, Nandinha. É, Nandinha. Estamos quase chegando no mar. Vamos ver que a água tá azulzinha hoje. Microfone ligado. E dá uma olhada se eu não tava falando sozinho aqui, né? Mas não. Falando sozinho não, falando sem gravar. A bateria do microfone, né? E dessas casinhas aqui, ó. Só jogando futebol lá na praia. Começou o verão. Que bonito esse jardinzinho, né? E aí, Nanda, quer entrar na praia aí? O que deu? Pisou no espinho? Bora lá então. Não tá muito azul, mas a espuma tá bem branquinha. E a Nanda lá foi lá latir pros caras, ela gosta desse. Ela gosta de agitar. Que loucura. Ela Nanda. Vai furar a bola, hein? Nanda! 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 Ela vai falar. Ó, ela não é minha, ela é da vizinhança. Ela só caminha comigo. Vamos, Nanda! Que isso? Ó! Para, Nanda! Nanda, não, 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 não! Nanda! Vai ter que pegar lá.
Sacanagem. Acabou com o jogo dos caras. Tá com a bola. Olha lá. Acabou com o jogo dos caras, mano. Bom, é por isso que eu falei que tem que ensinar o não pros cachorros. Ela não é minha, né? Então, ela só me acompanha nos passeios. Mas, pelo visto, ninguém ensinou o não pra ela. Aparentemente, ela não tá sabendo do não. Ao mar. Que vento bom. Purificador. Essa brisa com maresia é algo, purifica a energia, limpa tudo. Com o sol, mas um pessoal jogando bola ali, ó. Todo mundo curtindo. Solzinho, calor. Ah, beleza. Estamos online ainda aqui? Será? Acho que sim. Acho que estamos online aqui ainda. Online não, gravando, né? Umas mocinhas na praia, tomando banho e congelando. É, a água aqui, tu sabe, né? Não é das mais quentes. Mas eu vim essa semana aqui tomar um banho também. E aí, Nanda? Largou a bola? Ah, é muito bom, água gelada mesmo. Muito bom. Ei, Nanda? Furou a bola deles? Você é sapeca, né? Você é a famosa bicho solto.
A Nanda conquistou a menininha ali. É, Nanda? Você conquista todos os corações da praia. Alright. Vamos ir até ali naquela capelinha de Iemanjá. Vou mostrar para vocês ali, bem bonitinho. Tem uns símbolos interessantes gravados. E aí, Nanda? A praia exerce um fascínio, né? As pessoas gostam de vir. É esse sentimento de liberdade, de vento, né? O vento, limpeza, sol. Principalmente poder olhar para o céu, né? Poder olhar para o horizonte, para essa água que não termina mais. Sensação de liberdade. A gente deve ter reminiscências de tempos que a gente vivia mais ao ar livre do que em ambientes fechados. Ali, ó. Não vai dar para ver contra o sol, mas tem uns símbolos bem interessantes ali. E aí, Nanda? Já quer ir para casa? Então vamos. Vir aqui, por esse lado. Tem mais fechado, né? De mato e natureza. Mais reservado também. Agora já parou o vento. Ontem o Lakers jogou contra o New Orleans Pelicans. Mas o jogo foi tão fácil que até nem teve graça. Eu nem assisti até o final. Parece que tudo que é fácil não tem graça, né? Como já diziam os romanos, in aspera veritas. Na dureza, no difícil está a verdade. Nada fácil
que é fácil a gente acaba não dando valor, né? Mas, na real, que é difícil também, depois que a gente conquista, a gente logo esquece. A única coisa que continua tendo valor é aquilo que sempre foi, o que é. Não aquilo que nasce, desenvolve e morre. Não aquilo que a gente conquista. A verdade é que é uma questão apenas de desenvolvimento da consciência, de perceber o que já é. E o que já é, sempre foi. Sempre foi e continua sendo. Farejando aí, Nanda. Bonito ver todo mundo felizão. Reabrindo as casas, né, aqui na praia, o pessoal vem das suas cidades, limpando, arrumando jardim, se preparando para aproveitar o verão. Mas essa mesma alegria tem fim depois, né? Não quero estragar os baratos, né? Nem tirar a vida de momentos agradáveis, não é isso. Mas é que na real, o que a gente busca ainda não é isso. É algo duradouro, algo estável, eterno. Um dos Blavatsky, simples aura de eternidade, mantém afastado a erva daninha da ilusão. Ih, tem um solto ali e não tá feliz. Não gostei. Mas eles também não gostaram de mim, então fica tudo assim. Ih, rapaz, é gangue. É gangue, Nanda. Ali é gangue. Mas ninguém tá com coragem de tomar a frente, né, Nanda? Pra vir nos desafiar aqui. Fica um olhando pro outro. Mas ninguém vê. É, mas estão vindo. Estão vindo. Não, pararam.
Acharam coisa melhor pra fazer. Let's go, Nanda. Por aí? Tá bom, você que manda. Tá. Estamos passeando, né? Você que manda, Nanda. Pra onde, Nandinha? Deixa eu ver se não é a quadra daquele cachorrão aqui. Acho que é. Acho que é. Ah, vamos, azar. Mas não era. Mas quero. Quero também, são assim. Tentam botar medo. Quer ir pra lá, Nanda, mas já tá te encaminhando pra casa? Vamos mais uma por aqui, vem. Ó, quero, botando. Tá perigoso o negócio por aqui, ó. Calma, cara. Relaxa. Acho que tá os filhotinhos deles ali. Vamos ver. Não tô vendo. Not sim. Acho que lá do outro lado, mas já tão grandinho. Ih, já se viram. Já deve estar até voando. Pessoal jogando bocha aí, ó. Provavelmente a Nanda é bem conhecida do pessoal aqui. Vamos pra aqui. Aí é boa, é bola boa. Foi tão, mas E a Nanda sumiu. Falei que ela conhecia o pessoal ali. Alright. Deixa eu ficar ali.
Olha lá, vem a Nanda. Se perdeu, Nanda? O negócio aqui tá nível hard, ó. Estamos sendo atacados. Pelo quero-quero aqui, ó. Nível hard aqui, Nanda. Ó. Ih, lá vem mais cachorros, ó. O negócio tá feio, hein, Nanda? Tá feia a coisa aqui. Vamos lá. Vamos passar por esses obstáculos. Som diminuição. Energia na planta dos pés. Respiração baixa. Ih, o negócio é com a Nanda. Ih, rapaz. Foram atrás da Nanda. Ixi. Ah, mas ela se vira, ela já escapou lá. Foi pra casa. Ó, aqui é o ET, ó. Esse ET aqui fica só na bituca. Nossa, muito cachorro na praia. Tá difícil caminhar aqui, tá complicado. A maioria é dócil, mas tem alguns que não são muito de amizade. Ixi, olha lá a gangue. Vê a gangue aí. Ah, não, é a Nanda. A Nanda já fez amizade lá. Olha lá. E aí, Nanda? Já fez amizade? Ou mais ou menos? Ah, mais ou menos? É. Vamos, vamos. Mais ou menos, mas vamos lá, vamos lá. Eles são brother, ó, são brother. Aí, ó. Tá até correndo de ladinho, ó. Então, tchau, né? Nanda! Bem te vi. Ah, o cara conseguiu alugar a sala dele. Eu acho que foi uma ideia não muito boa, que ele tem a casa dele ali atrás, ele construiu isso aqui na frente para alugar. Só que ele perdeu toda a visão, né? Perdeu o sol da manhã, não sei se vai valer a pena. O dinheiro que entra pelo sol e a vista que perde.
destruindo. Ó, bateria 30%. Tem bastante ainda. Não sei se tem espaço no HD. Esvaziou a mente, pessoal. Não tô só observando agora. Esse é o melhor momento da caminhada. Da mente se aquieta. Fala, amiguinho.
eu já dei refletindo, pensando que realmente a questão de palestra é para algumas pessoas que a fala flui, talvez o próprio pensamento flua também, né? Mas eu tenho essa característica de aquietar a mente. Isso é preciso achar o meu lugar específico, onde eu posso ajudar da melhor forma o plano dos mestres, o ideal de sabedoria, o ideal de evolução. Uma das formas é com essas gravações que eu faço, né? É algo que já desde adolescente eu gostava disso, né? De equipamentos, tecnologias e formas de chegar até as pessoas, né? Eu tive e-commerce, sempre relacionado à internet, né? Meus trabalhos, meus negócios. Então por que não usar isso em favor da teosofia, né? Em favor de tentar ajudar alguém de alguma forma que seja, né? Com alguma reflexão, ou até caminhando, apenas caminhando. Às vezes a gente não precisa estar consumindo conteúdo falado o tempo inteiro, né? Às vezes a gente só precisa respirar. E deixar com que essa energia nos transpasse. Essas motinhas são uma adrenalina, mas é um meio mais seguro, né? Eu já tive moto, quebrei os dois joelhos e a tíbia. Andar de moto é muito bom, mas é perigoso também. Claro, tudo é perigoso, né? Tudo tem um certo risco, mas andar de moto, principalmente moto de alta potência, assim, é um pouco mais perigoso. E a gente demorou todo esse tempo para chegar à maturidade, né? Cada encarnação é
É difícil até chegar quando a gente começa a entender as coisas. Então tá, pessoal. Por hoje é isso. Grande abraço. Espero que tenham gostado. E agora chegou o set, né, set? Yeah!